Olá pessoal, eu sou o João Marcelo, eu sou procurador federal e a gente já se conhece de vários outros encontros aqui mesmo no Revisão PGE. E hoje a gente continua com o mesmo propósito dos nossos encontros anteriores, que é oferecer uma preparação completa para vocês que desejam enfrentar as provas da AGU que estão se aproximando. E hoje a gente vai tratar de um tema muito específico, é um tema novo que apareceu no edital de advogado da União desse ano e que não costumava ser cobrado, né, nas provas passadas da AGU. E a gente vai enfrentar esse tema aqui, vamos ver o que tem de mais importante, como isso pode vir na sua prova, porque se vier algo desse ponto, eu quero ver todo mundo aqui acertando todas as questões. Então tá, o edital da carreira de advogado da União, já destaco aqui para vocês que isso é uma matéria específica do edital para a prova de advogado da União, traz isso aqui, traz lá legislação da AGU, gestão de conflitos e governança, que é uma matéria nova, e lá tem o ponto 13, que diz que inclui no conteúdo programático a portaria normativa AGU número 46, é a portaria que institui o sistema de governança corporativa, governança de processos de trabalho, de gestão de riscos e de programas e projetos que nós vamos destrinchar na aula de hoje. Mas inicialmente, eu já quero fazer um alerta para vocês. No conteúdo programático, essa disciplina e essa portaria normativa, ela aparece só na prova de advogado da União. Só que não quer dizer que o que ela regulamenta só se aplique à carreira de advogado da União. Como a gente já viu, a carreira da AGU tem mais de uma subcarreira, digamos assim, não no sentido de ser inferior, né? Mas no sentido de estarem incluídas no braço maior, no órgão que é a AGU. Então, embora esse tema seja previsto apenas no edital para a carreira de advogado da União, ele se aplica, os seus ditames se aplicam no âmbito de toda a AGU. Então não se enganem, embora isso aqui seja cobrado, seja expressamente previsto só no edital para a carreira, para a prova da carreira de advogado da União, a esse normativo, esse sistema de governança corporativa é comum, é previsto, ele alcança toda a AGU. E antes da gente passar especificamente para os termos da portaria normativa, a gente vai ver ali os dispositivos que tem mais chance de ser cobrado, que tem mais cara de prova, a gente precisa entender do que a gente vai tratar, do que a gente está tratando. Muitos de vocês aqui nunca ouviram falar sobre esse tema governança corporativa. Alguns talvez já tenham ouvido, mas não sabem do que se trata. E alguns poucos, né, podem até já ter estudado isso anteriormente, podem até ser mais familiarizados, mas vamos colocar todo mundo na mesma página. E até porque a gente entender o que é esse sistema, o que é governança corporativa, vai nos ajudar a entender os termos da portaria em si, que a gente vai estudar num segundo momento dessa aula. Então, assim, de uma forma bem simples e direta, a gente pode classificar, não, ou melhor, conceituar a governança corporativa como um conjunto de práticas gerenciais voltadas à entrega de valor público para a sociedade. Como vocês bem sabem, o Estado não existe de per se, né? Ou como se fosse um fim em si mesmo. Ele deve, a gente vê isso nas aulas de direito administrativo, que ele tem que perseguir sempre a finalidade, o fim público. E como ele faz isso, deve ser orientado pelo princípio da eficiência, é óbvio, né? É um dos norteadores que a gente aprende, que o Estado tem que buscar tem que prestar os serviços públicos e atingir o interesse público da maneira mais eficiente possível. E a governança corporativa simplesmente é uma forma de se estudar, de se agrupar práticas gerenciais que vão justamente otimizar a atividade estatal.
Então, ela é orientada pelo princípio da eficiência, que é um dos princípios basilares da administração pública, que está previsto lá no artigo 37, caput da Constituição, que a gente estuda logo no início do direito administrativo, e é uma forma de prestigiar, de implementar a eficiência no dia a dia, na prestação de serviços públicos que o Estado deve fazer em favor da sociedade. A governança em si, ela engloba os mecanismos de liderança, mecanismos de estratégia e mecanismos de controle. É uma prática de governança incentivar e até capacitar as pessoas, os servidores públicos, para que eles ocupem posições de liderança e assim eles direcionem ou tomem as rédeas dessa aplicação, desses mecanismos de governança para otimizar a atuação do Estado perante a sociedade. E, obviamente, isso é feito por meio da aplicação de estratégias. Se a gente está falando de uma atuação mais eficiente, de entregar um valor público para a sociedade, de elevar a qualidade dos serviços públicos, por óbvio que isso não é feito de qualquer jeito. Isso é feito mediante estratégia e todas as estratégias aplicadas, todos os mecanismos aplicados, isso aqui é até basilar da administração pública, é submetido a controle. Controle também que não é só para punir eventuais desvios, mas também para prevenir esses desvios, para também controle no sentido de monitoramento dos indicadores, ver se aquela prática que foi implementada foi efetiva mesmo para atingir ao fim pretendido. Às vezes a gente sabe que na prática a gente imagina uma situação, olha, isso aqui pode melhorar a atuação da União em juízo. Mas quando essa tática, que é toda desenhada de acordo com uma estratégia, é colocada em prática, infelizmente ela pode se mostrar ineficiente para atingir aquele fim específico. Ou pode ser até mesmo mais nociva do que você imaginava. Então, tem que ter uma liderança para conduzir a administração nesse processo de governança. Ela tem que ser desenvolvida de acordo com uma estratégia. Essa estratégia tem que ser controlada, aferida e acompanhada. Então, aqui, na administração, os gestores eles têm que avaliar, direcionar e monitorar a implementação de políticas públicas. Assim que vocês forem aprovados, forem fazer o curso de formação, vocês vão ver que a implementação de políticas públicas é algo muito importante para a AGU. Inclusive, no meu curso de formação, eu lembro de ouvir isso repetidas vezes. O advogado público é aquele que muitas vezes tem grande responsabilidade na implementação das políticas públicas, porque é a gente que vê, que aplica, que afere, ou até mesmo desenha, estabelece, cria a viabilidade jurídica das políticas públicas que o gestor define. Eu não estou dizendo que as políticas públicas são definidas pelos advogados públicos. Isso cabe aos gestores. Mas cabe aos advogados públicos viabilizar essa política pública idealizada pelo gestor, viabilizar a sua aplicação jurídica. Às vezes, isso se dá pela criação de um caminho jurídico, às vezes se dá só por aparar, por deixar ali bem redondinho um caminho jurídico que já foi pensado anteriormente. E a governança, que ela e ela é aplicada também no âmbito da administração pública, governança pública, ela vem justamente para estudar, para agrupar, para melhorar esses mecanismos. E lembrem-se sempre disso, para melhorar a qualidade dos serviços públicos, para melhorar a entrega de valor público para a sociedade. E vejam bem, governança não é governabilidade. Governabilidade é um termo que a gente vê muito assim no noticiário político, né? Ah, fulano precisa negociar com não sei quem, ter a governabilidade, as suas pautas acabam sendo trancadas, não são atendidas, os poderes não estão se dando bem. Não é disso que a gente está falando aqui. Governabilidade, de uma forma bem básica, seria a capacidade política de governar. Não é isso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando de governança, mecanismos de implementar o princípio da eficiência na administração pública.
E eu estou falando muito aqui de princípio da eficiência e saibam diferenciar. O princípio da eficiência, 37 caput da Constituição, é o fundamento de validade, é o fim que deve ser atingido com a governança corporativa. Só que a governança pública, a governança no setor público, ela tem princípios próprios. A gente já vai chegar lá, está previsto de forma expressa nessa portaria da AGU, mas não é o princípio da eficiência. Então, se o seu examinador perguntar, são princípios previstos específicos da governança pública da portaria 46 da AGU, princípio da eficiência? Não é previsto lá. O que ele é, o princípio da eficiência é um princípio que fundamenta a governança pública. E é por óbvio que, para fazer isso tudo, para elevar a entrega de valor público para a sociedade, a governança pública segue algumas diretrizes. A simplificação administrativa, como é que você vai ser mais eficiente se você tem muita burocracia e burocracia desnecessária? Nesse sentido, também a modernização da gestão. Práticas mais modernas, acreditar que a evolução de toda a sociedade, de uma maneira geral, traz mais avanços. E esses avanços devem ser incorporados pela administração pública, que deve também seguir a direção de integração dos serviços públicos, especialmente os prestados por meio eletrônico. Basta você pensar hoje no que está virando a plataforma SouGov. Como é que a declaração do imposto de renda, só para eu citar 2 exemplos no âmbito federal, está muito mais fácil, porque os sistemas andam e os serviços públicos andam integrados, as plataformas conversam entre si e fica muito mais fácil. Quem aqui já precisou, como eu precisei, de às vezes assinar um documento eletronicamente pelo SouGov, fazer uma consulta a algo relativo à sua vacinação, tudo integrado em um portal só eletrônico. Olha como isso é benéfico para a gente, isso como pode ser um resultado de uma aplicação de práticas de governança corporativa. E também a administração pública tem que ter a diretriz de buscar soluções inovadoras. A gente sabe que os recursos públicos são limitados, e eu não estou aqui para avaliar ou questionar aquela máxima, se aplicasse direito, se não gastasse com tanta coisa, teria mais. Isso não deixa de ser uma verdade, mas minha ideia não é avaliar isso aqui. De novo, a gente não está falando de governabilidade, a nossa aula aqui não é política. Mas a gente tem uma premissa, na verdade até uma verdade, um fato, podemos dizer assim. Os recursos são limitados, recursos públicos são limitados. A gente aqui no Brasil trabalha com escassez de recursos. Então a ideia é que a administração busque soluções inovadoras até como alternativa aos recursos públicos, à limitação dos recursos públicos, tudo voltado para a eficiência. E para implementar esse sistema de governança corporativa ou governança pública dentro da AGU, a gente tem um sistema de governança da AGU, que ele é composto basicamente por 3 órgãos, que é o Comitê de Governança. Você vai ver várias vezes a legislação se referindo a ele como o CG, né, que são as 2 iniciais aqui, ó, o CG, então Comitê de Governança. A Comissão Técnica, muitas vezes referida como CT, e os núcleos de governança. O que vocês têm que gravar por agora, eu quero que vocês entendam que o Comitê de Governança é a instância máxima do sistema de governança da AGU. Quando a gente for ver as suas atribuições, é ele que define muitas coisas, são os verbos usados pela portaria, ele estabelece muitas coisas, ele avalia os indicadores, avalia as metas, estabelece as diretrizes, que é típico de um órgão deliberativo de instância máxima. Ele delibera, de deliberação, de decisão. É a instância máxima do sistema de governança. E ele é um órgão consultivo. Eita, que risco horroroso. E ele é um órgão consultivo que assessora o AGU. Aqui está falando o AGU, né? O dirigente máximo da Advocacia Geral da União, nas questões estratégicas referentes à governança corporativa. Já a comissão técnica, e os órgãos, a gente vai ver também a composição, mas saibam que são os dirigentes dos órgãos centrais da AGU.
Por exemplo, o Procurador-Geral Federal faz parte do Comitê de Governança. Só para vocês terem um exemplo, nós vamos ver essa composição rapidinho. É certinha mais para frente. A comissão técnica é composta dos representantes dos principais órgãos da AGU, que não são os órgãos centrais, que não são os órgãos da mais alta escala da AGU, e eles são o assessoramento do comitê de governança. Então, enquanto o comitê de governança é a instância máxima deliberativa e consultiva, a comissão assessora o comitê de governança e ele coloca em prática aquilo que foi decidido, aquele que foi deliberado pelo comitê. E por último, nós temos os núcleos de governança, que são as instâncias temáticas. Os temas que são escolhidos como relevantes, como estratégicos, eles têm os seus núcleos de governança, que eles prestam apoio à comissão na instituição, na execução e monitoramento da estratégia institucional. Hoje nós temos 8 núcleos de governança instituídos na Advocacia Geral da União e trouxe só alguns exemplos. Tem o núcleo de contencioso, o núcleo de governança do consultivo e o núcleo de governança digital. São só 3 exemplos, 8 no total. Agora que vocês já têm essa ideia do que funciona, então, sistema de governança corporativa é para favorecer conjuntos de estratégia focados na liderança, estratégia e controle para elevar a qualidade de serviços públicos, elevar a qualidade do valor público entregue à sociedade. Governança não é governabilidade, tem as suas diretrizes e tem a composição pelo comitê de governança, pela comissão técnica de governança e pelos núcleos de governança. Eu quero fazer um outro alerta para vocês antes da gente passar especificamente aos termos da Portaria Normativa AGU número 46. Se você leu todo o edital da AGU, ele tem esse ponto aqui, ó. A legislação, lá nas disposições finais, a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, que foi no dia 26 de dezembro de 2022, e as alterações em dispositivos legais normativos, a ele posteriores, de novo, a data de publicação de 26, não serão objeto de avaliação, salvo se listadas. Essa portaria que a gente vai analisar hoje, ela já teve algumas alterações. Só que a alteração dela é de 20 de março de 2023, posterior à publicação do edital. Então, ela não cai. Então, a gente tem que olhar para a portaria. Se você é uma pessoa que está aí acompanhando de perto todas as normas, todas as alterações legislativas, não ache que a gente está dando aula aqui desatualizada. Muito pelo contrário. A gente está dando a aula focado no que pode cair na sua prova. E o que pode cair na sua prova é o que estava em vigor em 26 de dezembro de 2022. É esse texto da portaria que eu vou basear as minhas aulas. Porque se você for olhar, teve uma portaria normativa de 20 de março de 2023 que alterou a portaria 46. Só que ela não cai. Mas, João, tá falando aqui, ó, salvos listados nos objetos de avaliação. Esses salvos listados é quando vem lá no edital assim, e alterações posteriores. E como eu deixei aqui para vocês, não tem, ó. A cobrança é a portaria normativa AGU, número 46, e a gente aplica aqui essa limitação temporal. Se tivesse lá e tem alguns tópicos no seu edital que eu olhei que tem, sei o que, tópico tal e alterações posteriores. Aí cai nesses salvos listados nos objetos de avaliação. Só que no caso da portaria que a gente está estudando hoje, no sistema de governança corporativa, não tem essa ressalva. Então, a cobrança é da redação da portaria que estava em vigor no dia 26 de dezembro, data de publicação dos editais. E é essa redação que a gente passa a enfrentar a partir de agora. E ela já começa logo com o artigo 1º, trazendo boa parte de muitas coisas que eu já falei aqui para vocês. Então, ela institui o sistema de governança corporativa no âmbito da AGU. Então, abarca todas as carreiras, que é o conjunto de práticas gerenciais voltadas à entrega de valor público para a sociedade, que é uma finalidade de estabelecer uma governança corporativa, integridade, riscos e controles e auxiliar o advogado-geral da União. Lembrem, o Comitê
de governança, além de ser o órgão consultivo e deliberativo, ele assessora o advogado-geral da União nas decisões de caráter estratégico. E esse sistema de governança corporativa, né, no setor público a gente adora uma sigla que é o SGC. Ele incorpora expressamente os princípios e diretrizes definidos pelo decreto 9.203. Esse decreto ele não está no seu edital, não tem uma norma expressa falando para a gente analisar. Mas, obviamente, para dar essa aula para vocês, eu fui atrás do decreto, eu estudei o decreto e eu me inteirei sobre o decreto. Ele tem muitas coisas que são repetidas aqui. Por exemplo, o artigo 3º, que fala dos princípios da governança pública, foi expressamente repetido. Se eu não me engano, o artigo 4º também, eu não me lembro o nome dos artigos de cabeça, o número dos artigos de cabeça, mas boa parte são repetidos. Então, a gente vai focar aqui, repito, na portaria normativa número 46 e saiba que nesse ponto ela simplesmente repete, na minha opinião, até de uma maneira desnecessária, mas ela repete muitos pontos desse decreto 9.203, que, repito a vocês, não está previsto no edital de vocês, que é justamente o decreto que traz a política de governança da administração pública federal, direta, indireta e autárquica, né? A governança corporativa, e a AGU simplesmente trouxe, com base nesse decreto, a governança corporativa para dentro do seu âmbito, para o seu âmbito. Tranquilo? E aí, a gente sabe que essas disposições iniciais são muito cobradas pelo examinador. Então, quero que vocês tenham especial atenção com o artigo 2º, que traz as definições de acordo com a portaria. Se você prestou atenção na aula até aqui, você vai ver que não tem nenhuma novidade. Eu só estou chamando a sua atenção, a gente até falou de alguns conceitos aqui, porque a gente sabe que conceitos costumam ser explorados pelo examinador em provas objetivas, principalmente quando esses conceitos são expressos no diploma normativo. É a cara do examinador pegar isso aqui, copiar e colar. Então, se ele te pedir de acordo com os termos da portaria, você tem que lembrar que governança pública é um conjunto de mecanismos, 3 palavras-chave aqui, liderança, estratégia e controle, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condição de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Bem de acordo com o que a gente já viu até aqui. E o valor público é o produto ou resultado gerado, preservados ou entregue para a sociedade e que representam, isso aqui é muito importante, respostas efetivas e úteis. A gente vai ver que o sistema de governança corporativa se preocupa com a capacidade da administração pública em resolver as demandas da sociedade. Isso é muito claro, ficou muito claro, por exemplo, na época de pandemia. Por mais que tenha sido um evento extraordinário, excepcional, que pegou todos de surpresa, ali foi um momento de testar e de se avaliar se as políticas públicas de saúde eram efetivas, e aqui eu não vou tecer nenhum juízo de valor, para responder à demanda da sociedade naquela época. E mesmo que a gente não esteja num quadro, num cenário de anormalidade, é preciso fazer avaliação se as políticas públicas de saúde, de educação, estão sendo efetivas para responder às necessidades e demandas do interesse público, certo? De forma que provoquem as modificações que precisam ser feitas na sociedade, por exemplo, uma política pública de educação para reduzir os níveis de analfabetismo, produzir essa mudança efetiva na sociedade, ou de alguns grupos específicos, né? Porque a gente sabe que o princípio da isonomia estabelece que a gente pode tratar os desiguais na medida de desigualdade. Então, se a gente está, sei lá, basta pensar nos quilombolas, por exemplo, eles demandam uma série de ações que grupos mais integrados à sociedade não vão necessitar. Isso também vai ser implementado por meio de políticas públicas. E isso tudo é feito como gestão de riscos. Uma coisa que eu preciso que vocês tenham em mente durante toda essa aula. A portaria, em momento nenhum, ela prega a aversão, a abolição a riscos. Viver em sociedade é estar constantemente exposto a risco. E no âmbito da administração pública, isso não é diferente.
Tem o risco jurídico de uma tese não ser aplicada, tem o risco dos eventos extraordinários, como foi a pandemia que eu citei. A ideia do sistema de governança corporativa é incorporar esse risco, saber avaliar, saber entender quais são as contingências que esse risco impõe e assim atuar com uma segurança razoável diante do risco. Entendeu? Um risco jurídico, por exemplo, tem várias teses aí que a gente considera de posicionamento consolidado do STF que podem simplesmente ser alterados. É um risco jurídico. A gente vai fingir que isso não existe? A gente vai aprender a trabalhar, a viver com isso e qualquer outro risco que aqui esteja exposto. Não só a AGU, como todas as demandas referentes a políticas públicas. Então, olha aqui, a gente chega nos princípios da governança pública, que vão orientar todo o sistema. E lembra que eu falei com vocês? A capacidade de resposta. É uma preocupação do sistema de governança pública munir a administração pública com ferramentas para responder às necessidades públicas de forma eficiente, tendo sempre em mente a satisfação dos cidadãos e a qualidade dos serviços públicos. Eu sei que isso aqui parece até um pouco piegas de falar, porque eu acho que todo mundo no Brasil tem uma crítica à qualidade dos serviços públicos que são prestados. Mas a gente tem que ter isso aqui como princípio, como um norte, e é um dos princípios da governança pública. Entendeu? A gente sabe que às vezes o que a gente quer, o que o direito estabelece, não é o que acontece na prática, mas não vamos deixar isso contaminar para a sua prova. Tem também a integridade, porque por mais que a gente não pode muitas vezes contaminar discussões éticas e morais com direito, a gente não pode negar que a ética e a moral influenciam-se um direito, e o sistema de governança pública tem que ser íntegro e também confiável. O poder público tem que atuar para reduzir as incertezas, seu grau de segurança tem que ser elevado e a sua confiabilidade. Tem que prezar também pela melhoria regulatória, que é baseada no desenvolvimento e avaliação de políticas e atos normativos em um processo transparente, sempre baseado em evidências. Lembra que eu falei com vocês o controle, a gente monitora, a gente acompanha o sistema de governança corporativa, análise de indicadores para ver o que está sendo feito de bom e o que está sendo feito de ruim. E orientado pela visão de cidadãos e das partes diretamente interessadas. Prestação de contas e responsabilidade. A administração pública tem o dever de prestar conta dos seus atos e de assumir a responsabilidade por eventuais faltas, por eventuais desvios, por eventuais deslizes de conduta. E assim, tem que também preservar o direito à transparência, direito do cidadão obter informações legítimas e verdadeiras do setor público. Lembra o que eu destaquei para vocês anteriormente? O princípio da eficiência orienta, de certa forma, até o fundamento de validade constitucional de todo o sistema de governança pública. Mas ele não está listado aqui, e essa lista é idêntica ao do decreto 9.203 de 2017, que eu disse para vocês que era incorporado em várias das suas disposições. Lá também tem um artigo que estabelece os princípios, é exatamente o mesmo. O princípio da eficiência não está aqui. Ele não é um princípio específico da governança pública, ele é o fundamento de validade, é o que orienta a implementação, é o fundamento de validade constitucional, digamos assim, da governança pública. Não façam a confusão. E aí, por isso que eu digo que é um dispositivo, a gente é cara de prova, né? Confundir você com princípio, com objetivos, com diretrizes, com os conceitos. E aí o artigo 4º traz as diretrizes da governança pública. Eu destaco aqui para vocês os mais importantes. Já deixo aqui, às vezes o aluno gosta dessas manhas, desses macetes para poder memorizar. Veja que são todos verbos, né? Mas eu acho que o mais importante de você ter em mente que ele tem que buscar direcionar ações tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos, é uma diretriz. Prezar e promover a simplificação administrativa. Avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de benefícios fiscais e aferir sempre que possível seus custos-benefícios. Então, se a gente vai conceder benefícios fiscais, isso tem que ser
passado pelo filtro das diretrizes da governança pública. Não deve ser feito sem parâmetros ou para os amigos do rei, como se diz, mas sim como uma forma de se estabelecer um princípio da eficiência dentro da prestação dos serviços públicos. Primar pelos controles internos, que é basilar da administração pública, inclusive com estratégias de prevenção antes de processos sancionadores. A ideia não é só sancionar desvios, mas também estabelecer programa de integridade. Vamos atuar antes dos próprios desvios acontecerem. E também estabelecer a desburocratização e fomentar o apoio à participação da sociedade. Essas são as diretrizes mais importantes, mas eu deixo todas aqui para vocês, recomendo que você dê uma lida. Tem, por exemplo, promover a comunicação aberta, articular instituições e coordenar processos de trabalho. São todas diretrizes voltadas à implementação do princípio da eficiência dentro da administração pública. E além das diretrizes, dos princípios que a gente já viu, temos mecanismos para o exercício da governança pública, que são liderança, estratégia e controle, como nós já vimos mais de uma vez no decorrer dessa aula. O que vocês têm que ter em mente que a liderança dentro do serviço público é um conjunto de prática que ela tem que ser orientado para as condições mínimas do exercício da boa governança, que são integridade, competência, responsabilidade e motivação. A estratégia, as coisas não são feitas sem qualquer planejamento, muito pelo contrário. Digamos que a administração queira reduzir a taxa, os valores que tem pago em processos judiciais. Isso pode ser implementado, por exemplo, por uma política de fomentar os acordos, certo? Só que você concorda comigo que fazer acordo só por acordo pode ter o efeito contrário. Simplesmente a administração começa a pagar situações, pagar valores em processos que ela teria sucesso em teses consolidadas. Então tem que ser uma política para reduzir os valores pagos judicialmente. Pode sim um fomento a celebração de acordos, mas tudo tem que ser feito com uma estratégia, com uma análise. Olha, em quais temas, em quais matérias a gente está disposto a negociar. Tem que pensar que isso mais na frente pode virar uma jurisprudência ou precedentes ou uma prática muito ruim para a administração e se revelar nociva no longo prazo. Então tem que ser tudo feito com uma questão de estratégia. E até mesmo na hora de prestar as políticas públicas numa situação de atuação que não é propriamente judicial. Eu sempre tenho a cabeça de pensar situações judiciais, porque eu sou um procurador hoje que trabalho no contencioso, então sempre toda essa cabeça minha acaba sendo voltada, contaminada pela minha atuação do dia a dia. Mas essa estratégia também tem que ser desenvolvida dentro de práticas administrativas, para melhorar, por exemplo, a relação da AGU com os órgãos que recebem, né, que são beneficiários do assessoramento jurídico feito pela AGU. Por exemplo, as políticas públicas, muitas vezes, elas passam por um parecer para seja analisada a viabilidade jurídica. Pode ser uma política pública, uma estratégia para melhorar a comunicação entre ou dentro da própria administração pública, do Ministério da Saúde com a AGU, por exemplo, para poder reduzir o tempo de resposta de eventuais consultas. Olha só como é que isso acaba melhorando a prática dentro da administração pública e melhora até a política pública, o serviço, a prestação de serviço de saúde ao cidadão. E é claro, como eu já disse, tudo tem que ser controlado, tem que ser feito um processo para mitigar os possíveis riscos, para alcançar os objetivos institucionais e garantir a execução ordenada. Tem que ser controlado, tem que ser aferido. Será que aquilo tudo que a gente implementou por um processo, por um mecanismo de liderança, que a gente desenhou a estratégia, na prática está se revelando mesmo a melhor saída, a melhor alternativa? Isso tem que ser avaliado. E aí são os objetivos do sistema de governança da AGU, definir as diretrizes, objetivos e os indicadores de meta estratégica. Se a gente quer reduzir a litigiosidade, por exemplo, um bom indicador seria o número de processos novos
que começaram a surgir, teve mesmo um decréscimo depois daquelas políticas que a gente começou a implementar, a gente quer reduzir o tempo de resposta a uma consulta administrativa. Realmente as respostas administrativas estão sendo respondidas com menos tempo e com mais qualidade? Entendeu? São indicadores que a gente pode avaliar. Implementar os mecanismos, instâncias e práticas de governança dentro da administração pública federal. Elaborar, disseminar e implementar o plano estratégico. Monitorar a execução, olha aqui o controle de novo, dos projetos e programas estratégicos. Acompanhar o resultado, então tem que ser um monitoramento contínuo, decidir sobre a utilização de recursos de tecnologia da informação e comunicação. Hoje em dia vocês vão ver, quando vocês entrarem na AGU, que cada vez mais mecanismos de tecnologia da informação são importantes no dia a dia do procurador, até mecanismos de inteligência artificial que auxiliam muito. Nem me venham com essa história de que então não precisa mais de procurador, vai substituir o trabalho do procurador. Não é isso. A inteligência artificial tem vindo para auxiliar o procurador, para tirar do procurador as tarefas que são muito automáticas e tal, e é para melhorar a atuação do procurador, aumentar a probabilidade de atingimento dos objetivos da AGU. Olha aqui a gestão de risco, ó, prevenção e detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção. Tudo isso, lembra que é um dos princípios da governança corporativa, a integridade. Então, isso tem que ser um dos objetivos, e publicar os resultados estratégicos, porque a gente é orientado pelo princípio da publicidade, pelo princípio da estratégia. Até trouxe aqui para vocês, mais para frente a gente vai ver que a AGU tem um planejamento estratégico, é divulgado no site, tudo certinho. Toda a sociedade pode ir lá e consultar. É um planejamento que dura de 4 em 4 anos. Quais são os objetivos, as metas e quais são até os resultados estratégicos obtidos pela AGU. Como eu disse para vocês, a composição do sistema de governança corporativa é pelo comitê, CG, comissão técnica e os núcleos de governança. Isso é previsto expressamente pela portaria normativa da AGU. O Comitê de Governança é um órgão de natureza consultiva e deliberativa. Recorda vocês que ele é a instância máxima do sistema de governança corporativa e ele assessora o AGU nas questões afetas à gestão estratégica e a governança corporativa em toda a Advocacia Geral da União. Essa matéria, repito novamente, está só no edital de advogado da União, mas ela se aplica a toda a Advocacia Geral da União. E lembra que eu falei com você lá naquele início que o comitê de governança ele é composto pelos dirigentes dos órgãos centrais? São esses aqui, ó. O advogado-geral da União substituto, que é o coordenador. O procurador-geral da União, que é o chefe da Procuradoria da União. O consultor-geral da União, que é o chefe da Consultoria-Geral da União. O procurador-geral federal, que é o chefe da Procuradoria-Geral Federal. O secretário-geral de contencioso, o corregedor-geral da Advocacia Geral da União e o secretário-geral da administração. Percebam aqui que não tem o procurador-geral da Fazenda. Também não tem o procurador-geral do Banco Central. Beleza? São o Procurador-Geral da União, o Consultor-Geral da União e o Procurador-Geral Federal. Não vou entrar aqui nas minúcias do que é a Procuradoria da União, do que é a Consultoria-Geral da União, do que é o Procurador-Geral Federal, que vocês têm aulas que fui eu que gravei para vocês, falando especificamente sobre a estrutura da AGU. Senão aqui nossa aula vai durar 70 horas, não é hora de fazer isso. Se você está com dúvida, se você não está lembrando, volta lá nas aulas, dá uma olhadinha, dá uma consultada no seu material, mas é só para a gente não se alongar demais, porque senão foge do escopo da nossa aula aqui. E aí, o comitê de gestor, o comitê de governança da AGU, ele tem suas competências. Caramba, João, são 11 incisos, eu vou precisar decorar isso aqui? Bom, precisar, né, aquela coisa. Tudo que está no seu edital é passível de cobrança, então pode cair, você pode desenrolar. Mas pensando numa ideia de custo-benefício, no que pode ser cair, a gente pode ter uma forma, olha só. Eu até destaquei para você os verbos aqui, ó. Ele que estabelece, ele que avalia o desempenho da estratégia, ele que avalia os resultados, ele decide sobre a forma estratégica de utilização, ele delibera sobre os instrumentos utilizados. São bem competências que dizem respeito à posição de instância máxima e órgão consultivo e deliberativo.
Eu só deixei destacado aqui o inciso 11, porque ele exerce a função de comitê de governança digital, que eu achei meio curioso, é uma atribuição um pouco diferente, só para você estar atento, ela foge um pouquinho daquela lógica que eu falei, que todos os verbos aqui, todas as atribuições são muito ligadas com essa situação, com essa atuação de órgão máximo e que delibera e que decide dentro do sistema de governança corporativa da AGU. Ele vai realizar trimestralmente a reunião de avaliação estratégica, como órgão que estabelece as diretrizes estratégicas, é ele que faz isso, a diretrizes e metas e os indicadores estratégicos, e que pode ser presencial ou virtual com quórum mínimo de 2/3. É lógico que isso é a reunião ordinária, pode haver uma reunião extraordinária também com quórum mínimo de 2/3, mas isso aqui também é cara de cobrança de prova, que cobra esses quórumzinhos e tal, se o examinador quiser ser bem sacana. Mas guardem isso aqui, as reuniões são trimestrais para avaliação da estratégia, que é a RAE, reunião de avaliação estratégica, e que pode ser presencial ou virtualmente. Um quórum mínimo de 2/3 também para a convocação da reunião extraordinária. E o tempo todo eu tenho falando aqui com vocês sobre indicadores estratégicos, sobre monitorar, sobre avaliar, a gente quer alguma coisa, quer algum objetivo para ser estabelecido, para ser atingido por meio da governança corporativa. E aqui a gente começa a ver uns dispositivos que parecem um pouco mais abstratos, mas vocês vão ver que acho que é do 15 até o 21 por ali, parece um pouco abstrato, mas vocês vão ver como é que eles subsidiam, eles acabam desaguando no plano estratégico, e já adianta vocês que hoje a gente está no último ano de um plano estratégico. Pegando todos esses dispositivos que a gente vai analisar a partir daqui, eles orientam a elaboração de um plano estratégico, que é hoje o que está em vigor na AGU, é o do quadriênio 2020-2023. Então, digamos que a gente queira alcançar algum objetivo por meio da governança pública, por meio da governança corporativa. Então, a gente tem que estabelecer uns indicadores de desempenho estratégico, que eles vão fornecer as informações sobre o resultado da atuação institucional. Por exemplo, a gente pode querer reduzir a litigiosidade, aumentar a recuperação de ativos por causa da cobrança, otimizar a prestação de consultoria, e a gente tem que estabelecer quais são os indicadores estratégicos que serão avaliados na estratégia e no planejamento para a sua execução. Então, esses indicadores têm que obedecer a alguns critérios, digamos assim. Eles têm que ter umas propriedades judiciais de utilidade, tem que ser útil. Olha, reduzir a litigiosidade é muito útil, faz sentido para um órgão que faz a representação judicial da União. Ele tem que ser válido, tem que ser capaz de retratar com a máxima proximidade possível a realidade. É lógico, se a gente quer melhorar uma situação específica, a gente tem que ter indicadores para avaliar a realidade daquela situação. Eles têm que ser confiáveis, não adianta nada a gente basear as nossas decisões com dados duvidosos, isso é simplesmente rasgar o dinheiro público, e tem que ser disponíveis de fácil acesso. Aqui é mais ou menos a lógica de que o molho não pode ser mais caro que a galinha. Já ouviram essa expressão? Acho que ela é muito mineira. Mas a ideia tem que ser dados que não vai ter tanto trabalho assim para você ir atrás. Tem que ser, senão nem justifica todo o trabalho. E até como uma forma também de prevalecer a transparência dentro do serviço público. Então, os dados básicos devem ser de fácil obtenção. De posse desses dados, os indicadores de desempenho, eles têm o intuito de permitir a transparência, como eu já estabeleci para vocês, subsidiar o planejamento e ações de gestão, de definir os critérios objetivos e reconhecidos pela instituição, garantir o alinhamento do esforço por meio do estabelecimento de linguagens e objetivos comuns a toda instituição. A ideia é que toda instituição utilize os mesmos indicadores, a mesma linguagem dentro do sistema de governança corporativa da AGU, para poder, com essa uniformidade, favorecer a difusão e até a aplicação no âmbito da AGU. E também, repito, para permitir a transparência da avaliação dos resultados.
Então, até agora, a gente avaliou quais são os indicadores. A gente tem um objetivo, dei um exemplo, reduzir a litigiosidade. Tá, o que a gente vai avaliar? Por exemplo, pode ser a taxa de sucesso, pode ser as demandas novas que estão chegando, se a gente está ganhando, se a gente está perdendo muito, se a gente está tendo que pagar muito. A gente pode perder um número maior de processos, mas pagar valor mais baixo. A gente pode estar aumentar o número de processos novos, mas a gente pode aumentar a nossa taxa de sucesso. Como é que nós vamos avaliar isso aqui? Sempre pensando que nós vamos ter que planejar, ver uma estratégia, fazer o controle. Entendeu? E com isso a gente pode estabelecer programas estratégicos, que são, olha, imagine que a gente queira aumentar ou diminuir o tempo que um processo, uma consulta, ela tramita de uma pasta específica até a AGU para voltar. Beleza, eu quero reduzir o tempo. É lógico que eu posso criar canais de comunicação mais direto, eu posso estabelecer uma comunicação eletrônica mais rápida, entendeu? Tem vários mecanismos, vários projetos que podem ser coordenados entre si na consecução desses objetivos. Então, sempre a ideia é estabelecendo até onde a gente quer chegar, a gente estabelece os projetos, os conjuntos estratégicos. Eu sei que tudo isso está parecendo muito abstrato até aqui, mas já a gente vai dar uma olhadinha na tela do planejamento estratégico que está em vigor, como eu disse a vocês, quadriênio 2020-2023, e vocês vão ver como é que isso vai tomar uma forma muito melhor. E todos esses projetos estratégicos têm que ser alinhados à missão da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral Federal para alcançar essas metas que foram definidas como estratégicas. Esses são os pontos mais importantes. Tem outros artigos que eu deixei no slide para vocês verem que tem uma divisão de atribuições. Tem os gerentes de projeto, tem o coordenador específico, como isso vai ser o gerente de programa, tal. Só que o mais importante é você estabelecer, vocês terem estabelecidos que a União, que a Advocacia Geral da União tem os seus objetivos, a sua missão. Isso é estabelecido por meio de um documento que é suas metas estratégicas. Isso vai acabando sendo alcançado por meio da avaliação, estabelecimento de indicadores estratégicos. Hoje o que a gente tem, deixei aqui para vocês, é esse mapa estratégico do planejamento de 2020-2023. Deixei aqui embaixo o link onde você pode acessar. Recomendo que, se você for acessar, só a título de curiosidade, só dar uma passada no olho para ver do que a gente está falando. Tem muita coisa ali, mas não vale a pena você ficar estudando isso para fim de prova. É só a fim de curiosidade. Está aqui, é um documento de mais de 40 páginas que traz toda a aplicação dessa avaliação estratégica que a gente fez. Inclusive, a gente recebe a cada 4 anos e-mails fomentando a nossa participação, para a gente indicar ideias, para a gente indicar projetos que a gente possa ter, que a gente entende que seriam benéficos e alinhados com os objetivos da instituição, e eles podem ser desenvolvidos. Vamos pegar um exemplo aqui. A AGU tem uma visão específica, ser reconhecida como função essencial à justiça que promove soluções jurídicas seguras, efetivas e inovadoras. Então, essa é a visão da advocacia, e ela tem a missão de promover a proteção jurídica do Estado brasileiro. Esses são os valores, a visão e a missão que vão orientar a atuação da AGU. Então, como é que ela pode fazer isso? Para o Estado brasileiro, isso resulta na intensificação da promoção do patrimônio público e da probidade. Com isso, pode ser interessante aumentar a recuperação dos ativos. Isso aqui é muito importante para os procuradores que estão na cobrança. Como é que a gente pode fazer isso? Pode promover uma gestão de riscos jurídicos, estabelecer, olha, quando eu entro com um processo, quando eu vou recuperar um ativo, eu tenho que fazer uma análise, por exemplo, administrativa, da solvabilidade daquele devedor, para não entrar com uma execução frustrada, não movimentar a máquina administrativa, gastar com uma execução que não vai ter resultado algum. Mas isso também pode ser feito de mão dada com a transformação digital. O que você acha que é melhor? Fazer uma pesquisa de bens do devedor por meio de sistemas eletrônicos informatizados que são muito rápidos e mais baratos, ou simplesmente mandar as pessoas de porta em porta, em cartório em cartório? É lógico que é uma situação esdrúxula. Ninguém manda servidor ir atrás de cartório em cartório no Brasil inteiro. Não estou falando isso. Mas sabe como eles andam de acordo?
andam lado a lado, melhor dizendo, e tudo isso vai ser analisado por meio de gestores estratégicos. Eu estou aqui com uma colinha lá, porque eu abri aqui o link para ver. Então, assim, isso pode ser monitorado por meio da taxa de sucesso das demandas judiciais, com a avaliação de qual é o valor arrecadado ano a ano, está aumentando, está caindo, por que que não está, que está influenciando nisso. Às vezes também pode ser interessante fazer um confronto, por exemplo. Em um ano, de um ano para o outro, houve um aumento dos valores recuperados. Só que a gente está gastando 3 vezes mais em cada processo. Então, opa, alguma coisa está sendo errada. Vamos refinar isso aqui, esse ajuste. E aí, ó, sempre comissão. Isso vai de encontro, não melhor, ao encontro dele, então é convergente, não é relação de oposição, ao encontro, favorece a missão, os valores da AGU e o seu planejamento estratégico. E você pode imaginar isso com qualquer um, prestar a consultoria e o assessoramento jurídico num processo uniforme. Também pode ser a consultoria jurídica, isso aqui eu falo porque foi um problema prático que a gente precisou enfrentar na AGU. Era muito difícil o relacionamento da AGU com os órgãos que ela presta assessoria. Ao fomentar a transformação digital, isso é muito bom, que isso melhorou a comunicação entre a AGU e os órgãos que ela presta consultoria, foi mais rápido e reduziu o tempo de resposta das consultas administrativas. Isso aplica também ao consultivo. E, inclusive, eu estou aqui com um plano, mais uma vez, aberto, e um dos indicadores estratégicos analisados foi o tempo de resposta e como ele conseguiu ser reduzido de 2022, desde 2022. Antes, você passa, vamos supor, basta imaginar, se antes era resolvido em 20 dias, passou a ser resolvido em 12, entendeu? Como é que é muito melhor você prestar como é que o serviço fica muito mais efetivo, muito mais eficiente com essa efetividade. Aqui eu trouxe para vocês que tudo isso, como a portaria de 2022, mas o sistema de governança corporativa não foi trazido na Advocacia Pública Federal em 2022, lembra daquele decreto 9.203 de 2021? Eu sei, agora eu me esqueci qual que era o decreto. Basta você lembrar que o próprio decreto ele era de 2017. Então, a governança corporativa não nasceu em 2022. A gente já tinha, ela foi sendo aperfeiçoada e com isso tem as disposições finais dizendo que aqueles comitês estratégicos e tudo mais foram substituídos, eram comitês estratégicos que tratavam desse tema antes por essa nova regulamentação. E aí, também como lá disposições finais, a própria portaria normativa estabelece que serão estabelecidas como se fossem governanças setoriais, governanças específicas. Quando a gente pensa sistema de governança corporativa para toda a AGU, a gente tem a governança de processos de trabalho, isso que eu estou chamando aqui de governanças setoriais, subgovernanças. Nunca vi esse termo específico em nenhuma publicação, nem nada do risco, nada do tipo, mas só para passar para vocês a ideia. A gente teria a sistema de governança e dentro dele, tanto que isso aqui vocês vão ver que são anexos, no anexo 1, no anexo 2, no anexo 3, já são estabelecidos a governança de processos de trabalho, de governança de riscos e governança de programas e projetos. São basicamente formas de processos de trabalho de otimizar, aplicar a governança corporativa a qualquer processo de trabalho. Sempre que a gente vai desenvolver um trabalho, qualquer que seja, dentro da AGU, é bom seguir os passos da governança de processo de trabalho para melhorar a eficiência. Quando a gente vai gerir riscos dentro da AGU, repito a vocês, a ideia da governança corporativa não é negar, não é fingir que os riscos não existem, não é abolir os riscos, mas é gerir os riscos. A gente faz isso com base na governança dos riscos. E como a gente vai estabelecer programas e projetos, um projeto que pode ser, por exemplo, a PGF Tech, PGF, Procuradoria-Geral Federal, Tecnologia. Foi um projeto recente, eu consigo me lembrar agora, de colegas que assumiram para resolver um problema que a gente tinha de achar os normativos da carreira. Eles reuniram um banco de dados absurdamente grande, também com várias outras funcionalidades, não serve só para isso, dentro desse portal que é o da PGF Tech, que é para melhorar a nossa consulta, nosso acesso a dados dentro da própria instituição. Nasceu como um projeto, como um programa e foi desenvolvido dentro
e de acordo com os princípios da governança corporativa. Com isso, a gente chega até o final da parte geral, digamos, do sistema de governança corporativa. E agora a gente começa a ver os pontos mais importantes: a política de governança de processos de trabalho, depois a de gestão de riscos e depois a de programas e projetos. Vocês vão ver que elas são estabelecidas de uma maneira bem parecida. Quando a gente fala de processo de trabalho, como eu disse para vocês, são as ações executadas para alcançar um produto, um resultado, um serviço. Qualquer processo de trabalho dentro da AGU. Qualquer forma de cumprimento de objetivo organizacional. Aí, como a gente vai trabalhar com a gerência desses processos aqui de massa? Isso é um processo de trabalho. Como a gente vai gerir esse ponto específico do consultivo que está precisando de melhoria? A relação com os órgãos assessorados. Isso é um processo de trabalho. E aqui ele traz um conceito de governança que acaba sendo próprio, mas não difere muito do que a gente viu até aqui. E ele estabelece o objetivo organizacional, que é a situação que se deseja alcançar. Eu quero melhorar a digitalização no governo federal. Isso é um objetivo organizacional. Melhorar a relação dos órgãos no governo federal. Isso é um objetivo organizacional. Isso é atingido por meio de um processo de trabalho. E aí a governança do processo de trabalho é justamente toda essa tática gerencial, as estratégias, os objetivos e a organização da instituição que vai aplicar para chegar naquele objetivo organizacional. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, que ele tem umas etapas, que é para planejar, analisar, desenhar, implementar e gerenciar e refinar esse modelo que foi aplicado. Não adianta simplesmente aplicar. Tem que ser feita uma análise prévia, por que está sendo feita a implementação daquela maneira, e é feito com base nesse ciclo, que é o ciclo BPN, Business Process Management, que é uma técnica que orientou esse sistema de gerenciamento de processos de trabalho, de governança de processos de trabalho dentro da Advocacia Geral da União. Esses conceitos são os mais importantes dentro da governança de processo de trabalho. E sempre que vocês pensarem em ciclo BPN, Business Process Management, processo de trabalho, esse desenvolve pelo planejamento, onde se estabelece as estratégias que serão aplicadas. Análise, como eu fiz, isso não é feito de qualquer forma. Tem que ser feita uma análise da situação que se tem e de onde quer chegar. Pode ser tanto para criar uma solução nova, como para melhorar uma já existente, que ela é seguida pelo desenho, quando se modela, então nós vamos tratar dessa forma. Então, assim, é como se fosse uma proposição. Vamos aplicar de acordo com o que a gente estabeleceu de estratégia, de planejamento e com o que a gente analisou, são etapas sucessivas. A gente pode desenhar esse modelo que vai ser aplicado e gerenciado, e aí, com base nos indicadores de desempenhos que forem analisados e que forem tratados, a gente vai promover um refinamento, aquela ideia de constante aprimoramento dos processos de trabalho, sempre com vistas à eficiência administrativa. E ela tem os princípios, e é aqui que é o problema. Cada uma dessas governanças de processos, de riscos e a de projetos e programas, ela tem princípios específicos que são diferentes do que a gente viu no geral lá da governança corporativa. Mas aqui eu destaco a vocês que eles são aplicados a todos os processos de trabalho da organização. Então, assim, toda vez que um processo de trabalho for implementado na administração, e aí para você ter uma ideia, como que a gente lida com processos de massa? Isso é um processo de trabalho. Ele passa pelos filtros da governança de processo de trabalho. A ideia é distribuir responsabilidades, chamar os membros para poder contribuir, para participar ativamente dentro desse processo de trabalho. E ser transparente. Isso aí já é íncito a qualquer atividade da administração. Existem outros princípios também, mas esses são os mais importantes. É lógico, estar alinhado às melhores práticas de governança, ser sistemático, estruturado e oportuna, integrador entre os processos. Lembra que a gente viu lá no início? Integrar os sistemas, considerar os fatores humanos, a natureza transversal dos processos de trabalho,
dinâmica, interativa e eficaz, capaz de reagir a mudanças. Lembra que um dos princípios gerais lá do sistema de governança corporativa é justamente a capacidade de resposta e estar integrada às oportunidades de inovação. Inovação é uma forma de reagir à limitação dos recursos públicos. E os objetivos, os mais importantes, aumentar a probabilidade de atingimento dos objetivos, controle interno e gestão de riscos. Esses dois objetivos aqui andam juntos. Não quer dizer que um bom projeto é só aquele que atinge 100% dos seus objetivos. Existem riscos, existe riscos a serem geridos, que às vezes podem se concretizar, que às vezes impedem o atingimento de 100% do resultado. Não quer dizer que aquele processo específico foi ineficiente, digamos assim. E é sempre com vistas a melhorar a governança e estabelecer uma linguagem comum, pois como a gente viu, a governança de processos é para ser aplicada em todo o âmbito da Advocacia Geral da União. Então, se lá na PGF a gente usa determinados termos, mas lá na Procuradoria da União eles usam outros, vai ser difícil a gente estabelecer isso como uma instituição forte, como uma instituição una. Então, tem que ser processos, linguagens, formas de trabalho, na medida do possível, uniformizadas por meio de uma linguagem comum. Além disso, facilitar a automação. Já adiantei para vocês, falei em outro momento, que a AGU tem sim incluído práticas e ferramentas como a inteligência artificial, que não vai substituir o procurador, mas nos auxilia muito a tratar processo. Imagina, por exemplo, um monte de intimação que é recebida diariamente pela AGU. O uso de robôs, o uso de processos de trabalho integrado é muito importante aqui. Pois, se você recebe, sei lá, mais de 20 mil intimações num dia, é impossível, é inocência a gente achar que um servidor ou uma equipe de servidor vai dar conta disso tudo sem ter auxílio de processos de automação no exercício da atividade da AGU. Então, tudo isso com vistas a melhorar o processo de trabalho da AGU, que tem os seus instrumentos. As instâncias de supervisão, que são as instâncias lá do nosso sistema de governança corporativa, lembra? Comitê de gestão, comissão técnica, e aqui também o escritório de governança de processos de trabalho e os gestores. O processo, que a gente já viu, que ele é orientado no ciclo BPM, que a gente já viu todas as fases, e a sistemática para modelagem de processos. Tem que ter a capacitação continuada e com aplicação de soluções tecnológicas. A gente tem dentro da AGU a Escola da Advocacia Geral da União. Promove congresso, promove a capacitação dos membros e dos servidores. Então, ela tem que incluir nas suas atividades cursos, aplicação de oficinas práticas para capacitar todos os integrantes da AGU a lidar com a governança corporativa. E não só isso, tem que ser o estabelecimento de normas, manuais e procedimentos para a aplicação da governança de processos dentro da Advocacia Geral da União. E em todas as áreas da AGU tem que aderir ao plano de gestão de processos até 60 meses a partir da portaria normativa. Todas as áreas da AGU, como eu tenho falado desde o início. O sistema de gestão corporativa não é exclusiva da Procuradoria da União, não é exclusiva da carreira de advogado da União, embora esteja sendo cobrada só ali no edital para a prova de advogado da União. E essas serão priorizados os objetivos estratégicos. Lembra que a gente viu o plano estratégico da AGU, que a gente está em vigor, está no último ano de vigor, então no ano que vem vai ser aprovado e implementado um outro em continuidade desde o quadriênio 2020-2023. E vocês vão ver que todas as três políticas, agora a gente passa para os pontos mais importantes da gestão de riscos, ela é estabelecida de uma maneira muito semelhante. Primeiro aqui ela traz as definições, processo organizacional, definição de governança, agora aqui já é o anexo 2 que trata da política de riscos. E os objetivos organizacionais, muito semelhante com o que a gente viu até agora. Tanto que nesse anexo, o mais importante aqui é vocês terem a noção de risco,
gestão de risco e gerenciamento de risco. O risco nada mais é que um evento que tem a possibilidade de ocorrer e que vai impactar o atingimento de objetivos. A ideia maior aqui é que os riscos são geridos e gerenciados, eles não são afastados. A AGU tem que atuar estando ciente dos riscos e se preparando para lidar com a sua eventual concretização. E tudo isso tem que ser controlado e monitorado internamente. Tudo isso tendo em vista agregar valor e promover a segurança. Agir em segurança não é agir sem risco, é agir baseado em evidências, com estudos concretos do que se fazer diante dos riscos. Então tem que ser abordada explicitamente a incerteza, com as informações disponíveis e concretas e ser dinâmica. Lembra? Capacidade de respostas e integrar as oportunidades e a inovação. Ela tem por objetivos, e aqui eu destaco a você, estabelecer uma base confiável, de novo. Não é agir ignorando os riscos, mas é agir baseado em documentos, baseado em dados, baseado em objetivo, para reduzir os efeitos dos riscos. Não negar a sua ocorrência, melhorando assim a previsão de perdas e a gestão de incidentes. Na verdade, minimizar as perdas. Isso tem que ser incluído na cultura organizacional da AGU. Não quer dizer que a AGU nunca estará exposta a risco, que os riscos nunca se concretizarão, mas a AGU tem que estar preparada para lidar com esse risco. E eu cito aqui, por exemplo, um risco jurídico. O STF pode, como a gente teve recente, vários ministros novos entrando, André Mendonça, Napoleão Nunes Marques, vai ter uma nova indicação. Isso altera a composição da corte e pode ser um risco jurídico de mudança de algum entendimento que era até então considerado consolidado e favorável à União, que pode vir a ser desfavorável. Isso é um risco. Qual é a chance de se concretizar efetivamente? Tem que ser uma análise com os indicadores estratégicos e assim a AGU já está preparada a lidar com isso. Estou falando aqui das situações específicas contrárias, porque se tiver uma possibilidade de uma mudança favorável à União, não é risco. Entendeu? Isso são contingências, são contingenciamentos, são situações que podem piorar a situação da União. E também temos os instrumentos, de novo, as instâncias de supervisão, comitê, a comissão técnica e os núcleos estratégicos, metodologia, olha aqui de novo, capacitação continuada, normas manuais, procedimentos e solução tecnológica. E, da mesma forma, ela tem que ser implementada em todas as áreas da AGU no prazo de até 60 meses. E serão priorizados aqueles definidos como estratégia no planejamento estratégico da AGU. Viu como é que a estrutura é muito próxima? E é a mesma coisa quando acontece na gestão, na governança de programas e projetos. E aqui o mais importante é você saber diferenciar o que é um projeto, que é um esforço temporário para criar um resultado ou um serviço exclusivo. Dei aqui vários exemplos para vocês no decorrer da nossa aula. E esses projetos podem ser agrupados na consecução de um objetivo comum, que nesse caso ele constitui um programa. Na prática é muito difícil você estabelecer o que seria um projeto, especialmente dito, ou um programa, né? Às vezes isso vem mesmo na definição documental do que a instituição definiu fazer, mas para fins de prova, pensem nisso. Um projeto seria um esforço temporário para um produto, serviço ou resultado exclusivo. Quando é mais de um projeto junto, é um programa. E aqui essa portaria ela é um pouco mais prolixa na hora de definir as suas definições iniciais, mas esses são os mais importantes que eu destaco para você. A noção de projeto e a noção de programa. Dei um exemplo aqui, um projeto que acabou para mim virando um programa, a PGF Tech, só para lembrar para vocês um exemplo aqui específico. E assim como as demais portarias, ela tem sim os seus princípios específicos. Então, ela tem um escopo de ação. Então, todos os programas e projetos da instituição devem seguir os seus aspectos da governança corporativa. Falei aqui da PGF Tech, mas se tiver um projeto semelhante no meio da Procuradoria da União ou da Consultoria Geral da União, tem que obedecer a mesma lógica de programas e projetos,
tem que obedecer aos objetivos estratégicos que estão no mapa da estratégia da AGU, que a gente viu uma tela dele aqui agora há pouco. Ser transparente, acessível, alinhado às melhores práticas de governança, utilizar informações relevantes de qualidade, considerar os fatores humanos, integrar os projetos e programas. Pensem sempre nisso. A ideia é que os projetos conversem entre si, que os projetos não sejam absolutamente dissociados, uma forma de prevalecer, de melhorar a entrega de valor público, de elevar a qualidade dos serviços públicos prestados, em ser dinâmico, interativo e flexível, capaz de reagir às mudanças. Por mais que tenhamos princípios próprios, aqui eu me refiro aos 3 anexos, né, que a gente já passou aqui pelos pontos mais importantes, da de processo de trabalho, da gestão de riscos, e agora nós somos nos programas e projetos, todos eles, de certa forma, se remetem aos princípios gerais lá da governança corporativa, que tinham a capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, transparência. Então, são projetos, são sistemas de governança que, como não deveria já dizer, conversam entre si. E a ideia, olha, é justamente aumentar a eficiência e a eficácia, facilitar o controle interno e a gestão de riscos e fomentar uma gestão proativa e empreendedora. Isso aqui, às vezes, empreendedora dentro do serviço público pode até causar uma certa estranheza, mas não é. A ideia é trazer essa mentalidade do que dá certo, aquele próprio lá, o BPM que eu trouxe para vocês nos anexos anteriores. Isso, Business Process Management. Business Process Management. Isso é importado na iniciativa privada. Então, a ideia é o que funcionou, mesmo que seja no setor privado, por que não incorporar, é lógico, adaptado ao setor público. E são instrumentos, as instâncias, novamente, o comitê de governança, a comissão técnica, os gerentes, os supervisores de programa, as melhores práticas, metodologia de gerenciamento de processo, capacitação continuada novamente aqui, normas, manuais e procedimentos e soluções tecnológicas. E aqui uma peculiaridade, a política de programas e projetos ela é implementada de imediato. A gente viu que as outras duas, elas eram implementadas em até 60 meses, certo? Aqui, sendo no caso de programas e projetos, a portaria previu uma implementação de imediato. E agora aqui, para fechar, para deixar, eu sei que vocês adoram essas coisas, eu passei mais rapidamente pelos instrumentos de cada um dos anexos, né? Aqui a gente trouxe, da política de governança de processo de trabalho, anexo 1. Instrumentos da política de gestão de riscos e da governança de programas e projetos, anexo 1. Anexo 2 e anexo 3, né? Cada um desses anexos, como eu disse para vocês, tem as suas estruturas próprias, mas elas conversam e foram estabelecidos, criados de uma maneira muito próxima. E o que me chamou a atenção, tenho certeza que chamou a atenção de vocês, que os instrumentos são muito próximos. Então aqui, você vê que as instâncias de supervisão são mecanismos das 3 políticas que a gente analisou nos anexos, assim como a capacitação continuada, embora elas tenham listados em incisos diferentes dos artigos de cada um dos anexos, as normas manuais e procedimentos as mesmas coisas, e as soluções tecnológicas, sendo que no caso de metodologia, ela é só um instrumento dos anexos 2 e 3, não está previsto aqui no anexo 1. Então, montei essa tabelinha aqui para vocês, porque se o seu examinador quiser ser um pouco mais camarada e cobrar uns instrumentos comuns, você tem aqui de fácil acesso, só para dar aquela lembradinha antes da prova. E se ele também quiser tentar te pegar no contrapé, confundindo, você já tem aqui um instrumento para lembrar, olha, quais são os comuns, qual que aparece num, qual que aparece no outro, para vocês verem que a estrutura é muito próxima. Com isso, pessoal, a gente chega ao final de tudo o que eu queria ter passado para vocês aqui. Vocês vão ver que existem sim outros dispositivos que eu não incluí aqui na aula. Só que vocês têm que entender que essa temática de
governança corporativa, gestão de riscos, tem uma parte muito prática, que faz muito sentido, vai fazer muito sentido, quando vocês se tornarem meus colegas. Por exemplo, a competência do coordenador, quais são os indicadores estratégicos que são analisados. Então, são coisas com baixíssima probabilidade de incidência em prova. Lógico que tudo que está no seu edital pode cair. Se você quer se sentir mais seguro, você pode ler a portaria inteira, mas você vai ver que tem muita coisa que tem um viés muito prático. O nosso foco aqui agora foi estabelecer aqueles dispositivos, aquelas disposições normativas que têm mais chance de cair em prova. E lembrem-se sempre, foquem em estabelecer na cabeça de vocês uma boa ideia do que é um sistema de gestão corporativa, de governança corporativa, melhor dizendo. Ela é orientada pelo princípio da eficiência, entrega de valor público, melhorar a qualidade dos serviços públicos, favorecer a implementação de políticas públicas com vistas a elevar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Espero que essa aula ajude muito vocês nessa disciplina, que eu sei que está sendo uma dificuldade para estudar, uma disciplina nova. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês durante essa aula. Se precisarem de qualquer ajuda, podem me encontrar nas redes sociais, fiquem à vontade. Vou deixar aqui para quem quiser me procurar no Instagram. E desejo a vocês uma ótima prova e até a próxima.